Guardas prisionais estão em uma posição de autoridade e confiança, responsáveis por manter a segurança e a ordem em um dos ambientes mais desafiadores e perigosos, as prisões. No entanto, ao longo dos anos, alguns casos chamaram a atenção do público, não por atos heróicos ou por sua competência, mas por ultrapassarem os limites de suas funções e se envolverem em relacionamentos proibidos com detentos. Neste vídeo, exploraremos histórias surpreendentes de guardas que abandonaram seus princípios e colocaram suas carreiras, e até sua liberdade em risco por envolvimentos românticos, emocionais ou ilícitos com prisioneiros. Prepare-se para conhecer casos surpreendentes de guardas femininas que ultrapassaram os limites de suas funções ao se envolverem com prisioneiros. Joanne Hunter. Joanne Hunter, em dezembro de 2018, começou a trabalhar na HMP Forest Bank, em Salford, na Inglaterra, e foi lá que a sua vida teve uma reviravolta completamente inesperada. Ela tinha acabado de se formar na faculdade e estava pronta para começar a sua vida adulta quando entrou no HMP. Porém, lá dentro ela conheceu um homem chamado Connor Willis, que tinha 26 anos na época. Connor era conhecido dentro da prisão pela sua atitude arrogante, e isso no começo foi o que fez Joanne ficar com raiva dele. Porém, essa raiva logo foi se tornando uma atração. O detento não parava de flertar com a guarda, e por algum motivo, a mulher começou a gostar disso. Foi nesse momento que Connor percebeu que podia manipular ela do jeito que ele quisesse. No começo de 2019, eles começaram a ter alguns contatos físicos, como beijos e mãos bobas. Durante todo esse ano, a relação entre os dois apenas cresceu, até que em 2020, Joanne começou a enviar fotos nuas para Connor, na qual ele mostrava para todos os outros prisioneiros, como se fosse um troféu. Mas não parou por aí. Além disso, ele começou a dizer para ela que ele estava completamente apaixonado por ela e que a amava. Algo que foi suficiente para uma guarda entrar dentro da prisão com maconha dentro de sua mala, apenas para satisfazer e agradar Connor. Por tudo isso estar acontecendo durante a pandemia, os objetos pessoais dos guardas não eram revistados, e isso facilitou todo o processo para eles. A mulher achava que Connor a amava, e ela tinha que retribuir esse amor de alguma forma, já que ela não podia fazer nada sexualmente com ele. O prisioneiro até ofereceu pagar entre $200 e $300 por pacote que ela entregasse para ele, mas ela recusou, dizendo que estava fazendo tudo aquilo porque ele a amava. Então, o plano de Connor de manipular e controlar completamente Joanne estava funcionando perfeitamente. Porém, todo esse plano do casal estava para terminar, quando em dezembro de 2020, as autoridades começaram a notar algumas atitudes estranhas de Joanne, e uma investigação começou. Alguns prisioneiros acabaram contando para os guardas que Joanne estava trazendo drogas para dentro da prisão. Isso fez com que eles a levassem para um interrogatório. Neste interrogatório, eles não precisaram perguntar muitas coisas, pois logo de cara, Joanne assumiu que estava em um relacionamento com um dos prisioneiros. Ela assumiu que já havia o beijado, mas que em nenhum momento tinha tido relações sexuais com ele. Mas o que realmente importava para a polícia eram os pacotes de drogas que ela havia contrabandeado para Connor. A questão do relacionamento ficava em segundo na lista. O celular dela foi confiscado como prova, e nele, as conversas que ela tinha com Connor, na qual foi achado diversas fotos nuas que ela enviava para ele. Além de muitos pedidos do presidiário, mandando ela entrar com drogas diferentes, dependendo do dia. Com essa quantidade de provas, era apenas questão de tempo até que essa mulher fosse presa e julgada. Durante seu julgamento, o seu advogado, chamado Richard Orme, usou como uma forma de reduzir os danos o fato dela ser uma mulher jovem e inocente, dizendo que ela foi manipulada para cometer aqueles crimes, e que Connor tirou vantagem dela quando viu que ela era meiga e gentil. Joanne tinha 28 anos na época que estava sendo julgada, e até aquele momento nunca tinha tido um namoro, pois estava apenas focada em seus estudos. Algumas pessoas começaram a falar que isso facilitou a vida de Connor. Já outras pessoas falaram que ela tinha algum tipo de fetiche por criminosos, mas nada disso foi confirmado. No final do seu julgamento, por ela ter entrado dentro de uma prisão portando drogas, além disso ter engatado em um relacionamento e enviado conteúdo sensível para um prisioneiro,
Ela recebeu uma sentença de 3 anos de prisão, com a possibilidade de sair antes, com bom comportamento. Zuleika Santiago. Zuleika Santiago, uma mulher de 28 anos que morava em Spartanburg, na Carolina do Sul, Estados Unidos, estava encaminhada em sua carreira como guarda em uma prisão chamada Union County Detention Center em Jonesville, na Carolina do Sul. Ela sempre chegava no horário certo, nunca faltava e sempre seguia todas as ordens que lhe era dada. Também nunca levou nenhuma advertência ou precisou ser chamada para o escritório do diretor. Ela era considerada uma funcionária perfeita. Porém, algo mudou e toda a sua vida teve um fim, pois, debaixo do uniforme, um segredo muito maior era guardado por ela. Ela era responsável por manter a ordem dentro do presídio e controlar qualquer reação que tivesse lá dentro. Ela estava em uma posição de poder em relação aos presidiários. E foi aí que ela começou a ter uma amizade com um dos detentos. Esse detento nunca teve o seu nome divulgado. Porém, os dois conversavam o dia todo, e Santiago fazia de tudo para que seus horários batessem com os horários e os locais do presidiário. Mas essa relação de amizade logo começou a escalar, quando os dois foram pegos flertando e fazendo comentários sobre o corpo um do outro. Algo que soou estranho para quem ouviu, mas não era o suficiente para alertar ninguém. Porém, esses comentários passaram a ser mãos bobas e indiretas sexuais. E daí em diante, foi questão de dias, até os dois entrarem em um relacionamento com envolvimento sexual dentro da prisão. Quando se trata da lei, qualquer envolvimento interpessoal entre duas pessoas, em que uma delas possui poder em algum nível, sob a outra pessoa, isso se torna um crime, pois é considerado que a pessoa com mais poder está usando disso para se aproveitar da segunda pessoa. Uma denúncia anônima chegou até o diretor da prisão, na qual ele não quis acreditar que a sua funcionária que nunca deu trabalho estava cometendo um crime tão grave dentro da sua prisão. E logo uma investigação começou. Durante essa investigação, alguns prisioneiros foram questionados, inclusive o detento no qual Santiago estava tendo relações. E ao conseguir as informações necessárias, eles chamaram a guarda para questioná-la. Santiago, ao ouvir as provas que eles já tinham adquirido, confessou tudo, dizendo que estava apaixonada pelo detento e contando que, como ela tinha acesso às câmeras, sabia dos pontos cegos da prisão. E foi lá que os dois tiveram relações sexuais. Ela foi instantemente desligada de seus deveres na prisão e foi indiciada por cometer crimes de má conduta sexual de primeiro grau com um detento. Porém, vários detalhes do julgamento não foram divulgados, como a sentença ou os detalhes completos do relacionamento que eles tinham, deixando o público com dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Tina Gonzalez. Tina Gonzalez começou a sua carreira como guarda em 2016 e com apenas 26 anos de idade, ela já era considerada uma das melhores da sua profissão na prisão chamada Fresno County Jail, na Califórnia. Para todos, ela realmente era a funcionária perfeita e conseguiu o respeito de todos os seus colegas, inclusive o diretor. Porém, o que Gonzalez escondia de seus colegas deixou todos chocados quando descobriram. A primeira denúncia veio com a suspeita de que um detento estava com um celular dentro da prisão. Os guardas imediatamente foram até esse prisioneiro que havia sido reportado, porém, não encontraram nada. Uma segunda denúncia foi feita, dizendo que esse mesmo detento possuía facas em seu dormitório. Porém, mais uma vez ao chegarem em sua cela, nada era encontrado. Isso gerou uma dúvida nas autoridades, pois haviam duas possibilidades. Ou o prisioneiro que estava denunciado estava mentindo para tentar se livrar de outro colega, ou esse detento que estava sendo acusado estava recebendo algum tipo de informação sempre que a polícia ia fazer alguma vistoria em sua cela. E após muita investigação, os policiais conseguiram identificar que a segunda opção era a correta. Um dos guardas era responsável por avisar o detento assim que ele fosse receber uma visita dos policiais. Mas quem era esse guarda? E bom, um nome surgiu: Tina Gonzalez, a funcionária perfeita. Mesmo que ninguém quisesse acreditar, eles começaram a monitorar os seus passos, até que finalmente descobriram que realmente era ela. No final dessa investigação, eles conseguiram encontrar provas de que Gonzalez era a pessoa que estava trazendo telefones para dentro da prisão,
para dar para um detento em específico. Detento esse que não teve seu nome divulgado pelas autoridades, mas o que foi liberado é que, além de celulares, Gonzales também trazia facas para o prisioneiro. Mas essa história não termina por aqui. Além disso tudo, Tina Gonzales estava tendo relações sexuais com esse detento e com bastante frequência. Tanta frequência que chegou a cortar a parte de baixo do seu uniforme para facilitar o ato. Um relato também foi divulgado que, em uma ocasião, enquanto ela estava tendo relações sexuais com o detento em questão, cerca de outros 10 prisioneiros estavam assistindo o ato. Algo que deixou muitos de seus colegas enojados, dizendo que ela, que um dia já tinha sido a funcionária perfeita e um exemplo para muitos, havia se tornado o que há de pior no sistema. Ela foi dispensada de seus serviços e logo foi julgada. Em seu julgamento, ela confessou todos os crimes que havia cometido e recebeu uma sentença que muitos consideraram leve, pois além de ter tido relações sexuais com um prisioneiro, ela ainda tinha trazido para dentro da prisão telefones e facas, o que poderia colocar não só a vida de outros prisioneiros em risco, como também dos outros guardas. Porém, o advogado de Gonzales, chamado Martin Talesnik, conseguiu convencer o júri que Tina estava pagando pelos seus crimes e havia assumido responsabilidade pelos seus atos. E, além disso, estava vulnerável na época que cometeu esses crimes, pois tinha acabado de se divorciar de seu ex-marido. Talesnik afirmou que nunca foi a intenção de Gonzales ferir ou colocar alguém em perigo, e que ela apenas trouxe aquelas armas e telefones para dentro da prisão, pois pensava que estava apaixonada pelo detento, e em uma tentativa de agradar ele, seus pensamentos ficaram nublados. No final do julgamento, pelo ótimo trabalho do seu time de defesa, Tina Gonzales conseguiu uma sentença leve de 7 meses de prisão e 2 anos de liberdade condicional. Nakisha Newell. Nakisha Newell é o nome de uma das guardas da prisão chamada Butler County Jail, na cidade de Hamilton, em Ohio, nos Estados Unidos. E ela tinha 28 anos e estava trabalhando nessa prisão por 18 meses, quando em 27 de novembro de 2017 foi presa. Semanas antes, um de seus colegas começou a notar que Nakisha andava inquieta e parecia que estava sempre preocupada com alguma coisa. Algo em seu instinto fez com que ele avisasse o seu chefe, contando que sentiu que havia algo errado dentro da prisão. E mesmo que não houvesse nenhuma prova ou pista, o diretor confiou na intuição de seu funcionário e lançou uma investigação dentro da prisão. Nessa investigação, foram apreendidos alguns celulares e diversos cigarros eletrônicos, e aí começaram a questionar os detentos que estavam em posse desses objetos. Tudo começou com o nome de outro detento, que ligou em outro detento até que chegou ao nome de Nakisha Newell. Agora, a polícia já tinha tudo para prender Newell. E assim, eles o fizeram. Já em seu interrogatório, as perguntas começaram sobre os telefones e cigarros, pois até aquele momento era tudo que se acreditava que aquela guarda estava fazendo. E foi em um determinado momento que Nakisha conseguiu pegar todo mundo desprevenido com apenas uma declaração. Ela confessou que estava tendo relações sexuais com um dos detentos, algo que ninguém quis acreditar. Até porque ninguém suspeitava, e se ela não tivesse contado, talvez ninguém nunca perguntaria algo do tipo. Mas a verdade agora estava na mesa, e a partir daquele momento, ela contou tudo. Disse que estava trazendo as coisas de fora, para que o seu namorado pudesse vender para outros prisioneiros. Para as pessoas que estão fora da prisão, talvez um cigarro eletrônico e um celular ultrapassado não seja de tanto proveito. Porém, para os detentos era como se fosse ouro. E eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para conseguir colocar as mãos em um desses. Esse era o esquema que Nakisha estava alimentando dentro da prisão, onde ela jurou proteger. No mesmo dia, ela foi dispensada de suas responsabilidades e foi mandada para casa, com o intuito de esperar o seu julgamento. Ela foi indiciada com diversas acusações como abuso de poder, agressão sexual e contrabando ilegal para dentro de uma prisão. Durante seu julgamento, Nakisha foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade, o que deu uma nova visão para o caso, onde agora havia suspeitas de que o detento sabia disso e se aproveitou da mulher que sofria de uma doença mental. Mesmo assim, ela não aceitou ser tratada como uma pessoa incapacitada, pelo contrário,
Ela assumiu a sua culpa e disse que entendia muito bem que tinha quebrado a lei e que ela decepcionou toda a população de seu país. E, além disso, os seus próprios pais. Além de ter colocado a julgamento a carreira de diversos outros guardas. E no final de seu julgamento, Nakisha se declarou culpada para a agressão sexual e foi sentenciada a 2 anos de prisão para pagar pelos crimes que cometeu. Kawana Jenkins. Uma prisão chamada Fulton County Jail, que fica localizada em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, havia recebido algumas denúncias no final de janeiro de 2023 de que alguns prisioneiros estavam andando dentro da prisão com smartphones. Por ser algo bem sério dentro da prisão, no mesmo instante todas as forças foram mobilizadas para fazer uma varredura dentro da prisão. As celas foram trancadas. Os detentos foram colocados um por um para fora delas, enquanto os guardas entravam e vasculhavam tudo, em cada canto possível da cela. Após horas de busca, cerca de 7 telefones foram encontrados, o que era considerado uma vitória para as autoridades. Mas eles precisavam vasculhar tudo o que tinha dentro dos celulares, correto? Pois algum prisioneiro podia estar tendo contato com outros criminosos do lado de fora, planejando algum tipo de fuga ou algo do tipo. Porém, não foi isso que eles encontraram. Para a surpresa de todos os guardas e funcionários da prisão, um dos celulares tinha um vídeo gravado de uma outra guarda chamada Kawana Jenkins, uma mulher de 36 anos, que trabalhava nessa prisão desde o final de 2018. Até parece ser algo normal, mas nada de normal tinha nessa gravação. Durante todo o vídeo é possível ver a guarda brincando com o detento e flertando também. Em um determinado momento, o prisioneiro começa a falar para ela dar para ele os óculos de grife que Jenkins sempre usava indo para o trabalho. E o vídeo continua. Os dois começam a trocar olhares, até que Jenkins senta no colo do prisioneiro e começa a beijar ele. Um beijo que, apenas pelo som, deixou claro para os outros policiais que estavam assistindo aquele vídeo que tinha sido algo bem íntimo. Além disso, é possível ver no vídeo que o detento coloca a sua mão no peito da guarda e depois, com o dedo em sua boca, Jenkins começa a imitar o que foi considerado sexo oral no dedo do prisioneiro. Isso deixou todos os policiais que estavam analisando esse vídeo se perguntando o que realmente aconteceu depois que a gravação foi encerrada. Independente do que realmente aconteceu, apenas o conteúdo que estava gravado já era o suficiente para prender e questionar a mulher que estava no vídeo, no qual eles o fizeram. Ela não confessou nenhum ato sexual com o detento, porém, apenas o fato de ter feito aquelas ações que foram gravadas já bastou para ela ser demitida no ato, e agora enfrenta um julgamento com acusações de agressão sexual e crueldade com detentos. E do uniforme policial, ela pode passar a se vestir como uma prisioneira. Gemma Cowperthwaite. Essa história começa em julho de 2014, dentro de uma prisão chamada São Clair County Jail. Gemma Cowperthwaite era conhecida pelo seu profissionalismo e dedicação em seu trabalho. Porém, a sua vida teve uma reviravolta quando ela encontrou uma detenta durante a sua rotina dentro da prisão. Durante alguns meses, a proximidade das duas apenas aumentava. Porém, por ser dentro da prisão, era muito difícil para duas acharem algum lugar vazio e sem câmeras. Então, elas mantiveram a sua relação como apenas amigas. Porém, durante o verão, a prisioneira que tinha um bom comportamento recebeu a possibilidade de trabalhar durante o dia fora do presídio, em um programa oferecido pela instituição. Essa liberdade repentina fez com que as duas tivessem a possibilidade de ficar algum tempo sozinhas. A detenta, que não teve o nome divulgado, começou a ir para a casa de Gemma, para tomar banho e descansar durante o seu horário de almoço. O que começou como um ato de bondade, logo se tornou em um relacionamento que ia contra todas as leis da prisão. Ao certo, não se sabe o que as duas mulheres faziam na casa de Gemma. Porém, há o que se suspeitar. Durante esse período, rumores começaram a circular dentro da prisão, onde outras detentas estavam contando pelos arredores que a prisioneira em questão estava visitando uma guarda nos horários de almoço. Um rumor que logo chegou aos ouvidos do diretor da prisão, que imediatamente começou uma investigação para achar a guarda responsável. Após seguirem a detenta em seu horário de almoço,
foi confirmado quem era a guarda que estava envolvida nesse caso, e logo ela foi presa. Em seu julgamento, várias acusações foram colocadas contra Gemma, uma delas sendo abuso de poder e tentativa de penetração. Seu advogado a aconselhou a se declarar culpada em todas as acusações para conseguir uma sentença menor, e assim ela o fez. E com isso, ela realmente conseguiu uma sentença leve para o crime que havia cometido, sendo sentenciada a apenas 10 meses de prisão. Algo que, considerando a natureza de seu crime, Gemma havia recebido a melhor sentença possível. Em uma declaração, Gemma pediu desculpas a todos os seus colegas de trabalho e disse que aquilo tinha sido o seu maior erro e que se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria. Porém, ela disse que a detenta não era uma vítima. Pelo contrário, havia sido ela que procurou Gemma, no começo de tudo. Esses casos nos mostram como escolhas individuais podem ter consequências devastadoras, não apenas para quem as comete, mas também para o sistema como um todo. A linha entre autoridade e envolvimento pessoal, quando cruzada, expõe fragilidades e levanta questões importantes sobre ética, poder e vulnerabilidade dentro de instituições prisionais. Cada história contada aqui serve como um alerta. Decisões impulsivas, sejam por paixão, manipulação ou desespero, podem destruir vidas e carreiras, além de comprometer a segurança de todos. Se você achou essas histórias interessantes ou tem algo a acrescentar, deixe seu comentário abaixo. E não esqueça de deixar o seu like para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui. Eu te vejo depois.